Olá, aqui é Matheus Agostini do Hotel Academy e hoje eu vim compartilhar mais um conteúdo super interessante para você que quer aprender mais sobre marketing digital, olhando especificamente para hotelaria e para o turismo. Bom, enfim, recentemente eu fui convidado pelo professor André Durão. Ele é do Departamento de Hotelaria e Turismo da Universidade Federal de Pernambuco. E ele me convidou para fazer uma live com os alunos, né, tanto do departamento ali de hotelaria, como alunos também de turismo, de algumas matérias, para a gente conversar sobre estratégias de marketing digital, né, voltados para esses dois mercados, né, hotelaria e turismo. Enfim, foi um papo super bacana, super esclarecedor. Então, se você quer ter uma ideia geral, um overview, a gente fala sobre SEO, sobre anúncios, sobre conteúdo, sobre Google Analytics, enfim, as principais ferramentas e estratégias hoje para o marketing digital de meios de hospedagens e do turismo como um todo. Então, o vídeo começa rapidinho, logo depois da vinheta, é bem rápido. Enquanto isso, aproveita para curtir esse vídeo e também para seguir o canal, que é super importante para eu continuar produzindo esse tipo de conteúdo para vocês, tá bom? Qualquer dúvida, fico à disposição. Um bom vídeo para vocês e até mais. O Matheus, ele é formado em administração, tá? Ele tem um MBA em marketing estratégico, especialista em performance digital e é profissional da hotelaria há quase 15 anos. E criou o Hotel Academy, né, que é um espaço para troca, né, Matheus? Você pode falar um pouquinho sobre o Hotel Academy? Né? Bem-vindo, obrigado pelo aceito do convite para esse papo com a gente aqui. Perfeito. Bom, boa noite para todos que estão aí assistindo a gente. Eu queria começar primeiro agradecendo ao professor André aí pelo convite. De fato, é muito enriquecedor quando a gente tem essa troca, né? Falar sobre marketing digital, falando especificamente de turismo e de hotelaria do nosso mercado, né? Sempre enriquecedor. Mesmo eu sendo convidado, a gente vem para falar um pouco, a gente sempre aprende muito, né? Fazer essa conexão também entre a academia e o mercado, eu acho super importante. Então, agradecer primeiro o convite, agradecer o João, né, que compartilhou aí o artigo no grupo, né? E, bom, não podia se dar diferente, né? Pelo meio digital que a gente acabou se conhecendo, isso resume bem como a presença digital hoje ela é importante, né? Graças à presença digital do Hotel Academy, a gente está aqui hoje podendo compartilhar conhecimento. E a ideia do Hotel Academy é justamente essa, né? É compartilhar conhecimento. Eu sou um apaixonado tanto por marketing digital e hotelaria. Estou na hotelaria há quase 15 anos e estudo muito, né? Estudo marketing digital, por exemplo, há quase 10 anos. Então, quando ainda era quase tudo mato, né? Então, já estudava bastante. E aí eu senti falta um pouco de canais específicos, embora haja, mas não haja tanto, né, quanto outros mercados. E resolvi, bom, vou criar o Hotel Academy. Vou falar um pouco do que eu penso, do que eu estudo, do que eu pratico, dos meus acertos, dos meus erros. Enfim, o Hotel Academy tem um pouco mais de um ano e está sendo uma experiência bem interessante, né? Mas basicamente o Hotel Academy é isso. Uma plataforma multicanal, porque a gente tem tanto o site, o blog, né? A gente tem também perfis no Instagram, Facebook, YouTube. Enfim, ali a gente vai compartilhando conteúdo, ensinando um pouco, aprendendo um pouco. Basicamente é isso. Joia. Para quem quiser entrar, site é hotelacademy.com.br, né? O perfil do Instagram está aí ao vivo, para quem já quiser seguir o Matheus, o conteúdo que ele publica é bem legal. A gente conversou, obviamente, antes, né, para combinar essa live, né? E aí, o Matheus, a gente vai focar já especificamente em estratégias de marketing digital, né? Mas aí o Matheus bem lembrou, né, que o marketing digital ele faz parte, tá certo, de um conjunto de ações do marketing estratégico, né, que é uma coisa muito mais ampla, né, quando a empresa está planejando, né, as suas ações de marketing, essa perspectiva estratégica ela é anterior, né, ela antecede as ações de marketing digital. Então, eu queria que Matheus falasse um pouquinho dessa ideia, né, que ele mesmo pontuou na nossa conversa anterior, sobre essa ideia que antecede as ações de marketing, incluindo ações de marketing digital. Perfeito. Na verdade, como hoje a gente está vendo, né, até a própria pandemia, ela acelerou algo que já vinha acontecendo bastante, que é
as empresas, os relacionamentos indo muito para a questão do ambiente digital, e a pandemia ela acelerou um processo que já vinha acontecendo nos últimos anos, né? Então, se começou a falar muito de marketing digital, marketing digital, marketing digital, porém, as pessoas, nesse boom do marketing digital, esquecem, né, que o marketing digital, na verdade, nós estamos falando de marketing, e isso é muito importante. Então, tem muita gente falando de marketing digital, inclusive ensinando coisas de marketing digital, mas sem passar o que tem um passo anterior, que é o próprio marketing. Inclusive, tem uma grande discussão onde tem pessoas que defendem que nem exista o marketing digital, né? Que exista, na verdade, o marketing e se usa, obviamente, o ambiente digital, porque é hoje o que está muito em foco, mas você daqui, sei lá, 10, 20, 30 anos pode ter uma nova onda, o marketing vai se adaptar a essa nova onda também, assim como se adaptou no passado, ele foi para o rádio, ele foi para a televisão, ele foi para a mídia impressa. Então, o digital, na verdade, é o meio, né, no qual o marketing ele utiliza das suas ferramentas e dos seus princípios, né? A Marta Gabriel, que é uma pessoa que eu escuto bastante, né, que é uma referência no nosso mercado, ela mesma defende isso. Ela usa uma expressão que é marketing na era digital, mas ela usa os conceitos do marketing. Então, isso é super importante porque senão as pessoas vão querer, o que não é errado, mas eu tenho que saber que você simplesmente mexer nas ferramentas, né? Hoje em dia se ensina muito a mexer em ferramenta. Ferramenta, quando eu falo, é ferramenta do Google, ferramenta do Facebook, ferramenta do YouTube, como usar uma plataforma de e-mail marketing. Enfim, isso é super importante, mas isso é o meio de mandar uma mensagem para um público, para um grupo específico, né? Então, se a pessoa acaba aprendendo somente mexer em ferramenta, a gente sabe hoje em dia que as ferramentas elas mudam, elas alteram, entra uma nova a cada 6 meses, a cada um ano, mas os conceitos, o pensamento do marketing estratégico, ele vai se adaptando, na verdade, de acordo com as relações sociais, né? O próprio Kotler, né, que é o pai do marketing, né, a nossa grande referência, ele fala que marketing justamente é entender e atender às necessidades humanas. Então, ou seja, a gente está falando de humano para humano, né? E o digital ele vem para justamente fazer essa ponte. Então, eu acho sempre importante deixar isso muito claro, porque antes de você ir lá para o digital, criar a rede social, fazer o post, criar o anúncio, mandar o e-mail marketing, você tem que ter definido objetivos, público-alvo, né? Qual é o seu produto, diferenciais competitivos, posicionamento de mercado. Eu estou fazendo assim bem um overview, mas, ou seja, existe esse pensamento estratégico antes. E aí você vai para o ambiente digital, que é o que a gente vai falar aqui, justamente para replicar e fortalecer isso, né? Exatamente, né? É aquela ideia, se você está planejando, né, ações de marketing para a sua empresa, e se isso antecede ações de marketing digital, né, você não pode esquecer esse guarda-chuva anterior. Né? Não faz sentido pensar em ações no ambiente digital sem ter o que você falou antes, a percepção que é de ser público-alvo, né, qual é o seu objetivo de marketing, né? Então, isso antecede, de fato, as ações de marketing digital. Só lembrando para o pessoal, isso foi a ideia que a gente teve de colocar uma atividade da disciplina aqui disponível para o departamento. Tá? A gente imaginou fazer um meet, né, Matheus? Hoje acho que vai ser legal ser no departamento, porque dá chance de todo mundo assistir, ficar registrado. Né? E aí, especificamente, quando veio a ideia de te convidar, a gente tratou sobre a distribuição, né? E tratamos também de promoção, né? Ótimo. Então a gente deu exemplos lá, por exemplo, de distribuição, a gente deu exemplo de hotelaria e da indústria fonográfica, né? Como é que artistas informam, fazem o seu produto, seu serviço está acessível, né? Hoje em dia, né? Antes da internet, eu estava lembrando dos alunos, né? Os artistas lançavam seus discos, né? Em rádio, em programa de televisão, né? Os shows, as turnês existiam, mas hoje em dia com a internet, né? Os artistas lançam em streaming, né? Lançam virtualmente, né? E várias estratégias também de você tentar mostrar o seu produto, né? E o seu serviço em ferramentas digitais, né? Mesma coisa promoção, né? Então, não tem como fugir de ações de marketing digital, considerando o tempo que a gente vive hoje,
né? E pegando o gancho do teu artigo, você fala sobre pousadas e hotéis independentes, né? No teu artigo você fala que anteriormente as grandes cadeias tinham, pelo poder que eles tinham de investimento, eles tinham mais inserção, né? Através de agências, operadores, em feiras. E como é que as pousadas pequenas, né, hotéis independentes faziam, né? Então, quando chega a internet, né, e chega esse ambiente que eu, enquanto empreendedor, né, posso, né, fazer chegar meu serviço ao meu consumidor, né? Como é que eu posso trabalhar essas estratégias digitais, considerando meu público-alvo, considerando o que eu pretendo oferecer para o meu público. E aí, eu queria Né? que você falasse um pouco especificamente desse teu artigo, né? E a importância especificamente, né, dessas ações de marketing digital para os hotéis e pousadas que não têm tanto poder econômico assim, né, para estar investindo em diversas plataformas, né, enfim. Não, perfeito. E aí, só fazendo um gancho com o que a gente estava falando antes, né? Você falou agora promoção e distribuição. A gente está falando aí de 2 P's dos 4 P's, né? Que é promoção, Exatamente. praça, aí nós vamos falar de produto e preço, né? Então, olha como é importante, de novo, definição de marketing, né? Os quatro Exatamente. P's para a gente depois ir para o ambiente digital. Bom, enfim, na hotelaria isso foi muito forte mesmo. E assim como em outros mercados, o próprio, antigamente, quando se falava agência de turismo, né, a gente vinha uma, duas grandes na cabeça ou então conhecidos. O hotel é a mesma coisa. Então, vou viajar para um hotel, para um lugar que eu não conheço. O que a gente fazia na época? A gente lembrava uma, duas, três redes, grandes redes hoteleiras, ia atrás do número delas, ou então indicação de alguns conhecidos. Hoje em dia eu abro minha aba da Booking aqui, eu tenho aproximadamente 20, 30, 50 opções de hospedagem no mesmo ambiente. Então, assim, o que acontece? Essa questão digital, ela realmente ela ajudou muito para que o pequeno conseguisse também se posicionar ao lado do grande como uma opção de compra, como uma opção de hospedagem. Então, através do marketing digital, isso eu acho que é a grande força do marketing digital, ele conseguiu, para os pequenos, também colocar como uma opção na prateleira para que os consumidores pudessem fazer a compra. Então, assim, o pequeno, vamos pensar no pequeno hotel independente. Ele realmente não tem o poder de marketing, tanto em recursos financeiros, quanto em inteligência, né? Até por causa dos recursos financeiros, essas empresas trabalham com grandes agências, inteligência de mercado, enfim. O que ele pode fazer? Através de relacionamento, das redes sociais, anúncios na internet, que é super importante fazer anúncios na internet de forma muito segmentada, né? Ele consegue atingir também esse público. Por exemplo, ele pode estar bem posicionado, ter uma boa atividade, uma presença no TripAdvisor. É hoje um meta-search, vamos chamar assim, onde os viajantes entram de fato e para olhar as avaliações, para olhar quais hotéis existem naquela região. Ele pode fazer um trabalho de SEO para ter um bom posicionamento orgânico no Google, quando a pessoa vai lá e procura. Ela está indo viajar para Salvador e ela digita lá, hotel em Salvador. Como que está posicionado? Hoje em dia, o pequeno consegue, se ele tiver a inteligência, se ele tiver um recurso, tiver um trabalho, né, de médio e longo prazo, ele consegue posicionar bem o seu hotel, seja através de anúncios no Google, ou seja através do próprio posicionamento orgânico. Então, são várias estratégias, a gente vai depois falar um pouquinho sobre cada uma, mas que ele, Isso. usando ela, ele consegue colocar o seu pequeno negócio, né, também como uma opção perto do grande. E hoje em dia não, na verdade, uma realidade no Brasil, a grande maioria dos meios de hospedagem são hotéis independentes, tá? Segundo a BH, isso é aproximadamente 90%. Isso vem mudando um pouco, as grandes redes vêm vindo para o Brasil, vêm comprando, né, enfim. Mas mesmo assim, a grande maioria, assim, absurdamente maioria, é pequenos e médios, ou até mesmo grandes hotéis independentes, ou seja, eles não são de bandeira. Entendi. Então, essa é a grande realidade. Então, assim, quando você tem um hotel só, a sua força de marketing é diferente de uma rede com 200, 100 hotéis espalhados pelo país, né? Quando você fala, né, da outra ponta, né, do consumidor que busca informação, né, enfim, diversas pesquisas, eles só confirmam, né, que grande parte das pessoas busca informação com seu smartphone, né? Então, como você bem falou, e a gente vai falar logo depois, né, se a pessoa vai no Google, né, a pessoa vai nos sites de busca, a pessoa vai no TripAdvisor da Visa,
né? Por exemplo, aqui na nossa aula que a gente falou sobre a questão do serviço, né? Tem uma pesquisa aqui de 2019 que fala que 65% dos entrevistados procuram hospedagem em sites de busca. Enfim, uma pesquisa aqui de 2019, né? Mas se a gente vê qualquer pesquisa, só reforça isso, né? E a gente com o celular, né? Tá tudo. O brasileiro fica, eu acho que é o segundo do mundo com a média diária por dia no celular. Ele fala que é 9 horas. Uma pesquisa Sim. visita um pouco mais de 9 horas. Então as pessoas estão no celular, as pessoas estão conectadas e buscando informação, né, nesses canais de informações que são digitais, né? Obviamente aí a gente já pode entrar, né, Matheus, nas ferramentas, tá certo, de marketing digital, né? No teu artigo, você, né, algumas áreas que o seu hotel pode explorar no marketing digital. Você fala de redes sociais, você fala de campanhas de links patrocinados, você fala do SEO, você fala do e-mail marketing, que você já mencionou aí, analytics e marketing de conteúdo, né? A gente não tem como falar de todos aqui, Sim. né, com detalhe, mas a gente pode ter uma ideia da importância dessas ferramentas, né, para dar um alô aí às pessoas que estão nos escutando. Perfeito. Não, essa questão das pesquisas, né, elas só vêm ratificar aquilo que a gente já percebe pelo nosso próprio comportamento. Hoje, qualquer necessidade nossa que a gente não saiba a solução, a gente procura no Google. Seja um serviço, né, seja aprender a fazer uma receita, seja ver onde é que compra algum item, seja fazer um comparativo de produtos. Então, essas pesquisas ratificam o comportamento de fato que para nós é bem natural já isso, né? E de fato é a importância da presença digital. A grande questão que a gente tem que perceber é a seguinte: mesmo que o hotel, ou a pousada, ou se você tem uma agência de turismo, o seu negócio, ele não tenha um canal de compra e venda online, o processo de compra ele passa pelo online mesmo que ele aconteça offline. Então já ouvi gente, Matheus, mas eu não invisto muito porque eu não tenho motor de reservas. Não importa. O processo de compra, ele passa pelo online, mesmo que ele aconteça offline. Principalmente quando se fala em turismo, em viagens, né? Então, assim, você vai viajar para um país que você não conhece, a primeira coisa que você faz, né, é falar com um conhecido, mas eu acho que antes ainda é fazer uma pesquisa de passeios, onde ficar, o que fazer, né? Então, assim, a presença digital é importante mesmo que você não tenha o tal do e-commerce lá dentro do seu negócio, tá? Aí falando das ferramentas, agora mais especificamente, nós temos que pensar o seguinte: vamos pensar num funil, tá? Que é o famoso funil de vendas, que é bem falado e explicado aí. Existem funis de diferentes tamanhos e separações. Eu gosto de trabalhar com um funil bem simples, que é mais fácil de compreensão, que são 3 etapas: atração, consideração e vendas. Então, assim, a primeira coisa, você atrai, né? A segunda coisa, você vai a parte de consideração, que seria o meio de funil, consideração, relacionamento, para depois, de fato, levar essa pessoa para a última etapa, que é a venda. Porque depois vai ter outras etapas que são pós-venda. Falando para atração, ou seja, pessoas que conheçam o seu hotel, a sua pousada, o seu negócio de turismo, existem algumas estratégias e aí ferramentas também que são, para mim, cruciais. Uma delas é conteúdo, certo? Nós temos aqui um exemplo. Graças ao meu conteúdo, eu consegui atrair e hoje estamos aqui nessa live. Então, isso aqui é um conteúdo específico. SEO, né? Então, assim, quando alguém procura alguma coisa, encontrar no Google como está o seu negócio para determinadas palavras-chave. As próprias redes sociais, quando você cria conteúdo. A gente vai falar de conteúdo também, o conteúdo está em várias áreas, né? Você faz um conteúdo interessante, alguém pode compartilhar e quem não conhecia o seu negócio vai acabar conhecendo, né? Certo? Então é o caso do João, que compartilhou o conteúdo no grupo. E anúncios, né? Eu sou um usuário e um promotor de que se faça anúncios na internet de forma muito segmentada, né? Isso é muito importante. Então essa primeira parte é a parte da atração. Aí falando dessas questões, vamos falar primeiro de SEO. SEO, ele é a sigla, né, em inglês para o Search Engine Optimization. Então, assim, basicamente é otimização para motores de busca.
Aqui no Brasil é Google, tá, gente? Esquece os outros. Google é quase 100% do mercado. Então, assim, a gente está pensando basicamente em Google. Então, o que acontece? Você usa técnicas de conteúdo e até mesmo algumas técnicas de performance do site para que o Google entenda o conteúdo do seu site, né, falando basicamente de site, e posicione ele, ranqueie ele para determinadas palavras-chave. A grande questão é que o SEO ele vem mudando, porque assim, o algoritmo do Google muda muito. Né? Então, o algoritmo que é justamente que faz essa análise do site, cria uma certa nota para ranquear para determinados termos, ele muda, na verdade, diariamente, mas são pequenos termos. Então, a gente fala do core, o core ele muda, são 1, 2, 3 grandes atualizações por ano, que realmente, quando acontece, derruba site, joga site lá para cima, e aí os profissionais de marketing digital têm que correr para entender o que aconteceu, até porque o Google não revela, assim, de forma explícita quais são os critérios que mudaram. Mas a primeira coisa é pensar sempre no usuário. O Google, ele pensa no usuário. Então ele fala, quer fazer SEO? Pense no usuário. Né? Então, assim, sempre que você vai desenvolver um site, você tem que pensar no usuário. Porém, existem alguns critérios, isso é muito importante levar em consideração, que é usabilidade do site. Então, a forma como a pessoa navega no site, se é fácil navegar, é fácil voltar à página, é fácil encontrar o que ele está procurando, principalmente na versão mobile. Né? O André falou bem, hoje em dia é celular. Inclusive, o Google lançou há um tempo já o Mobile First Index, ou seja, ele passa a partir daquele momento a olhar somente a versão mobile dos sites para fazer ranqueamento. Ele não olha mais a versão desktop. Então ainda vejo muita gente criando o site olhando na versão desktop, sendo que o Google olha a versão mobile, porque justamente é a maior parte dos usuários, então o Google está pensando no usuário. Então, o usabilidade já virou uma coisa meio que obsoleta, né, Matheus? Exato, exatamente. A identidade está na rede social, né? As pessoas estão na rede social, enfim, Instagram, Facebook, né? Isso, mas o site é importante por quê? Porque justamente no Google ele ranqueia os sites, né? Pode acontecer de ranquear redes sociais? Pode. Mas se você tiver um site, provavelmente ele vai ranquear para o seu site primeiro, depois as redes sociais. E o seu concorrente está ranqueando o site dele. Para um hotel, para uma pousada, onde o elemento imagem é muito importante, então o site ali é importante, porque no site você consegue colocar o motor de reservas ali dentro, já fazer a venda se você, né, enfim, conseguir convencer o usuário naquele momento. Então, assim, a parte de SEO, pensar no usuário. Usabilidade, principalmente na parte mobile. Performance, as pessoas estão cada vez mais impacientes, elas não querem mais esperar um site carregar 3, 4, 5, 10 segundos. Não, performance é muito importante, velocidade de carregamento. O Google é um critério importante que ele leva em consideração, até porque ele usa os servidores dele para fazer esse carregamento. Então, performance é importante, segurança é importante, né? E, obviamente, a gente vai falar de conteúdo, né? Então, como é que o Google entende do que o seu hotel fala, né? Como é que eu sei que o hotel é um hotel em Salvador, não é uma pousada em São Paulo? É pelo conteúdo, né? Então, Esses usar... critérios que você falou são importantíssimos, né, na ferramenta SEO para ranquear o seu site nas primeiras páginas lá de busca do Google, não é isso? Exatamente, porque assim, as pessoas não vão muito para a segunda página e geralmente não vão para a terceira. Exatamente. Então, SEO é isso. Então, assim, você ouviu isso aqui, vai fazer SEO, eu não indicaria, né? Eu, por exemplo, entendo de SEO, estudo SEO, mas eu não aplico SEO. Eu chamo alguém especializado porque ele precisa da parte técnica, né? Então, você tem que ter um bom servidor, a parte de desenvolvimento, de código do site. O importante é você entender a questão estratégica. Investir em SEO é importante, a médio e longo prazo, tá? Então, para você, Matheus, para esses pequenos empreendimentos, você, obviamente, diria que para contratar um serviço de um técnico, de uma pessoa que saiba mexer com isso, né? Obviamente, você precisa entender a concepção da coisa, né? Mas contratando uma pessoa especializada. Isso, você precisa entender até para poder... Né? Isso, você precisa entender... Você precisa entender para poder cobrar, né? E até para poder, assim, tem muito profissional no mercado, se você não entende nada, até mesmo você não consegue cobrar e nem monitorar o que está sendo feito, né? E lembrando que SEO é um trabalho, assim,
alguns profissionais dizem que não, que já consegue resultado assim rápido. Eu ainda acredito que é um trabalho de médio e longo prazo. Mas enfim, eu hoje tenho nos negócios, eu sou gerente de 2 meios de hospedagem e um restaurante, além de consultoria e monitoria que eu dou. Eu tenho hoje consultoria de SEO, profissional de SEO que faz, ou seja, eu sei o que eu quero, né? Eu monitoro, eu tenho acesso a tudo, mas eu não boto a mão lá porque é muito específico, né? Então eu tenho um técnico para isso. Eu diria olhar para o SEO, a importância justamente para aumentar, se posicionar, aumentar o número de tráfego de qualidade no site. Quanto maior o número de tráfego, né, maior as chances de vender. E aí a gente vai para outra ponta, né? Isso, você falou sobre o conteúdo, né? Você falou de vários critérios e terminou sobre o marketing de conteúdo. E é justamente através do conteúdo tentar engajar esse consumidor, né? Enfim, engajar no que você está propondo e, obviamente, como o objetivo final, fazer com que você haja, né? Seja compartilhando, seja dando like e, obviamente, comprando o seu serviço, indo para uma ponta, né, para você vender o seu serviço. Então, o que é que você diria aí sobre a importância do marketing de conteúdo para principalmente para os hotéis independentes? Também, marketing de conteúdo é crucial, né? Mesmo na parte do site, o site é composto por conteúdo. O Instagram, as pessoas estão lá para ver conteúdo. Aí, o que você precisa? Primeiro, definição de público-alvo. Porque, assim, para quem que você está falando? Senão acaba que a pessoa ali, o gestor, muitas vezes o pequeno, médio hoteleiro, ele é a própria pessoa que faz os posts, né? Então, assim, ele senta lá, hoje ele está feliz, ele faz um post assim. Ou então ele gosta de determinada coisa, ele acaba quase criando de acordo com a sua personalidade. Isso é um erro, né? As redes sociais devem ser usadas de forma estratégica também. Então, assim, público-alvo, para quem que eu estou falando. A partir daí a gente pode depois definir, né, as personas também, que é um personagem fictício que representa o consumidor ideal, o cliente ideal, né, o hóspede ideal. E aí, para ele ou para eles, pode ser mais de uma persona, você acaba criando esse conteúdo. Então, assim, basicamente, o conteúdo da rede social, você tem que pensar para quem que eu estou criando, o que eu vou falar e como eu vou falar. A partir dali fica muito mais fácil você criar um calendário, um planejamento de posts. E aí esses posts, sim, eles já estão na parte do meio do funil, que é a parte de consideração, que é a parte de relacionamento. Você atraiu ele, ele conheceu você, e com esses posts, com esses artigos, você vai se relacionando com ele. Né? O marketing de conteúdo ele está no site, no blog, nas redes sociais, no próprio e-mail marketing, ou você vai ficar mandando e-mail só promocional. A pessoa não entra no Instagram para ver promoção. Né? A pessoa não entra no Facebook para ver promoção. Ela não entra no YouTube para ver propaganda. Inclusive é uma coisa que até perturba um pouco. Então, o que você pode fazer? Criar conteúdo de qualidade. E o conteúdo de qualidade para meio de hospedagem, para o turismo principalmente, é criar desejo. Eu sempre falo, às vezes é melhor não perder tanto tempo com artes gráficas, com layouts e tal, e você fazer uma foto muito bonita da praia, do pôr do sol, da serra, porque a pessoa que está, de repente, num centro urbano, uma São Paulo da vida, naquela loucura, naquele trânsito, ele olha aquela praia tranquila, aquele mar, aquilo ali cria desejo nele. Então ele vai curtir, ele vai se relacionar. Aí isso acaba mexendo. Pode falar, André. Não, o que você diria, Matheus, de uma estratégia do storytelling? Talvez acho que você fala do como, né? Do como comunicar, do como criar um conteúdo que atrai esse consumidor. E o storytelling é uma estratégia interessante, né? De você imagine que você tem essa imagem que você mencionou de uma praia, né? E aí você tem lá escrito num post, enfim, um texto que cative a pessoa, que conte uma história de uma forma diferente, né? E aí atrai cada vez mais a atenção desse consumidor para o local. Não, storytelling, estratégia de storytelling, ela é muito, muito utilizada. Eu confesso que eu não sou muito especialista. Tem inclusive a doutora Cíntia, que é uma especialista, né, a semiótica do turismo. Inclusive ela tem um livro, tem um perfil dela no Instagram e fala muito sobre isso, né, sobre a questão de contar histórias, né. As grandes marcas usam muito storytelling para criar relacionamento, para criar engajamento da marca. Exatamente. Então, o storytelling é bem importante, assim como estratégias de copyright, né? Então, quando você vai lá e usa
uma imagem bonita, né? A imagem é aquela coisa que vai fazer a pessoa parar no feed. Ela é bombardeada, hoje, né? A gente é bombardeado de post. Então, o que que faz a pessoa parar de rolar o feed? É a imagem impactante. E o copyright, a copy, o texto, é justamente texto no caso de um post, mas pode ser no caso de um vídeo do YouTube, de um podcast, vai ser justamente a fala, né? É justamente fazer essa parte de convencimento para a pessoa tomar uma ação, seja curtir, compartilhar, clicar no link. Então, essa parte de rede social, que é a parte de e-mail, ela vai empurrando o usuário, no caso o viajante, para a parte de venda. E aí é a parte onde o conteúdo, o marketing de conteúdo das redes sociais, ela intercala com a estratégia de anúncios. Por quê? Porque as ferramentas de anúncio hoje, Facebook, as principais, eu vou falar aqui, tá? Facebook, Instagram e Google, nós temos outras, YouTube, LinkedIn, enfim, tem várias, mas vamos falar das principais hoje. Facebook, Instagram e Google, você consegue criar anúncios para as pessoas que interagiram com um determinado post. Então, aí a gente fala justamente desse funil de venda mesmo. Então, assim, você faz um post de atração lá, bem desejo, a pessoa curtiu. Então, para quem curtiu aquele post, você vai mostrar um anúncio de um artigo falando como é legal viajar para a tua cidade. Para aquelas pessoas que entraram nesse artigo, você faz um outro anúncio, de repente, com outro conteúdo. Aí, para quem também clicou nesse, você pode fazer um outro, aí sim com uma oferta de venda. Você entende como você fez a pessoa caminhar nesse funil através das ferramentas digitais para no final, aí sim você ofertar. Só que essa venda para ele faz muito mais sentido. Porque ele já interagiu com o seu... Ele já conhece a sua empresa, ele já conhece onde fica o seu hotel, ele já leu o seu artigo, ele já criou o desejo e aí vem uma promoção para ele. Então, olha como é diferente do que você... E o que as pessoas fazem, que eu acho errado na questão dos anúncios, é justamente anunciar para todo mundo, de forma igual. Ou seja, a pessoa nunca ouviu falar do seu hotel na vida, não demonstrou interesse e aparece um anúncio. Alguns chamam de a panfletagem digital, né? Você sai panfleteando de qualquer jeito. Isso é um desperdício de recursos, principalmente para o pequeno e para o médio, onde tem essa escassez de recursos. Basicamente agora, principalmente agora que a gente está no período de pandemia, onde esses hotéis meio tirados foram muito afetados, né? E tem um público específico, né? Normalmente esses públicos, essas empresas menores não têm uma capacidade de alcançar muitas pessoas, então precisa utilizar dessas ferramentas de rede social e de direcionar, né, esse conteúdo, né, que você fala para tentar, obviamente, atraí-lo, né, atraí-la para uma possível venda. Né? Isso, a primeira segmentação que os pequenos e médios devem fazer, a primeira segmentação é a geográfica. Você pode vender para o Brasil inteiro? Você pode, mas você sabe que 70%, 80%, 90% do seu público vem de determinadas regiões. Então é ali que você vai alocar mais recursos. Então você faz de forma segmentada, com conteúdo de qualidade. Isso vai criando um relacionamento, vai criando um desejo nas pessoas, né? Então a gente tem, por exemplo, eu sou gerente de uma pousada aqui, que é uma pousada muito bonita, de frente para o mar, aonde o nosso Instagram, o direct, é de 10 a 20 mensagens por dia, somente de solicitação de cotação, né? 10 a 20. Então, para que serve? A gente quer vender, gente, a gente tem que entender qual é o objetivo. O objetivo é venda. Certo? Para isso, né? Para isso a gente vai se relacionar, passar uma boa imagem, mas a gente precisa vender. Se a gente não vender reserva, a pousada vai fechar. Isso. Então, só que a gente não fica vendendo lá na frente. Lá a gente posta foto, a gente comenta, a gente interage, a gente não faz oferta nenhuma. Aquilo vai criando tanto desejo nas pessoas que quando elas pensam em viajar, elas lembram da gente. Então, é isso que é o famoso marketing de atração, né? A gente vai falar não vai dar tempo aqui, mas é o inbound marketing, que também é uma coisa que vem muito forte agora, que é justamente esse marketing de atração. É onde as pessoas procuram a empresa, não é a empresa que procura a pessoa. Então isso é através do conteúdo que você consegue isso, né? É isso. Falando sobre conteúdo, não só para engajar, né, esse consumidor, em função dessas ferramentas, né, digitais, como a SEO, as redes sociais, né? Existe um volume muito grande de informação que o empreendedor precisa olhar e analisar para justamente, enfim, direcionar suas mensagens para gerar uma venda, né? E uma das ferramentas que você fala no seu artigo é o Analytics,
né? Que são as análises de dados que você você tem acesso, né, nas redes sociais. E aí, você falando, né, que você também trabalha, né, como gerente de restaurante, né, e uma pousada, E né, são, são dois meios, são dois hotéis e um dois hotéis. restaurante, que é do mesmo grupo, eu sou o gerente geral dos três. Aí eu dou também Isso. consultoria e mentorias para outros hotéis, né, da região. Faz bastante coisa, Matheus. É bastante coisa. Qual a importância desses dados que são gerados, né, por essas ferramentas digitais, né, até para você poder rever estratégias, né, redirecionar mensagens, né? Fala um pouco da importância do Google Analytics, né, do Analytics, né, da análise de dados dessas ferramentas digitais. Não, perfeito. Essa parte é uma das mais importantes, talvez. Peter Drucker, pai da administração, já nos ensinava lá no século passado. Se você não pode medir, você não pode gerenciar. Tá? Isso serve para negócios. Enfim, na verdade serve para a vida, mas vamos falar basicamente de negócio. Não estou nem falando de marketing, falando de negócios. E como que você mede? Através de dados. Antigamente era muito mais difícil essa compilação de dados nas empresas, né? Então, começou lá com planilhas manuais, depois a gente vai falar de Excel e tal. Hoje em dia, né, a gente já fala de BI, que são Business Intelligence, que é justamente você consegue ter essa compilação e esse processamento de dados, que é justamente para transformar dados em informação. Então, se para qualquer negócio e para qualquer função que você exerça numa empresa, analisar dados é muito importante para que você possa tomar decisões. Seja manter um serviço, seja excluir um serviço, seja melhorar um serviço, certo? Então, assim, a análise de dados ela é fundamental e hoje em dia existe, inclusive, a gestão orientada por dados. Ou seja, são os dados que dizem para que lado a gestão do negócio deve ir, né? Então, assim, medir é primordial. E no marketing digital, aí, é talvez uma das grandes vantagens, vamos dizer assim, em relação ao digital do tradicional, fazendo essa separação aqui meio que Offline, escondida, né? ninguém está Offline. vendo. Antigamente você fazia uma capa, uma página interna de uma revista, a campanha ia, acabava a campanha, você tentava medir de alguma forma, mas não tinha de forma exata o impacto daquela revista, daquela página lá, né? Você conseguia fazer alguns tipos de mensuração, mas era muito difícil. Hoje em dia, com o marketing digital, as ferramentas elas disponibilizam justamente esses dados para você saber como as pessoas interagiram, ou seja, a performance dessas campanhas. Eu não vou falar de dados Dados para e-mail instantâneos, né, marketing. Matheus? Isso, Dados, assim, exatamente. na hora, né? Isso, e você, é diferente de você fazer uma, por exemplo, na parte de sites tem isso, e-mail marketing tem isso, mas anúncios principalmente, são os testes AB. Ou seja, você começa uma campanha e você começa uma campanha com 3, 4, 5 criativos diferentes, ou seja, 5 imagens diferentes, e elas vão rodando, depois de um determinado período você consegue descobrir qual imagem performa melhor, você pausa as outras e mantém aquela que performa melhor. Então agora é como se você mandasse 5 revistas, 5 páginas diferentes e descobrisse no meio da campanha, não no final, aquela que o público gosta mais. Então, os grandes players fazem isso. Né? A Booking.com faz muito isso. A página é azul, daqui a pouco a página é verde. Porque tem coisa que não tem muita explicação. Mas simplesmente a verde converte melhor. Então deixa verde. O botão de compre já é vermelho, aí não performa bem. Bota amarelo, aí amarelo performa melhor. Então justamente a questão de dados, ela permite que você tome essas decisões de acordo com os seus objetivos. O Google Analytics é uma ferramenta, na minha opinião, que deveria ser obrigatória para qualquer website. Ela é gratuita, tá? O Google permite, disponibiliza de forma gratuitamente. Você instala lá, pode pedir para um profissional, mas hoje em dia tem plugins, a instalação não é tão complicada. E você consegue mensurar através dessa ferramenta a performance do seu site. Ou seja, da onde que estão vindo... Primeiro, o número de acessos, que é importante, né? Está aumentando, está diminuindo. Da onde que estão vindo esses acessos? Quais são as páginas mais visitadas? Qual é o comportamento dentro desse site? Quais são os dispositivos que eles mais usam? Vocês vão ver que celular é basicamente o que sempre ganha. Porém, às vezes ele acessa mais pelo celular, mas ele compra mais pelo desktop. Então, esse tipo de análise ela é importante justamente para você fazer ajustes no site. Seu tráfego começa a cair muito. Opa, tem algum problema. Então, vamos aumentar. Ah, mas caiu aonde?
ele te diz quais são as fontes de tráfego e qual diminuiu, aumentou. Ah, diminuiu muito os anúncios. Ah, legal, diminuiu o anúncio, então faz sentido. Ah, mas está caindo o orgânico. Opa, vamos ver se meu concorrente não melhorou. Enfim, estou fazendo aqui um overview, mas o Google Analytics ele dá possibilidades infinitas, infinitas mesmo, de você. É tanta possibilidade que às vezes pode até atrapalhar. Eu até oriento os hoteleiros no início ficar bem no básico da análise, porque senão você acaba minerando demais e acaba se perdendo nas informações, porque é uma cascata, né? Então você vai quebrando, 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 quebrando e no fim você está perdido ali dentro. Mas então... tanto o SEO como o Google Analytics, você recomendaria em função do volume de dados que pode ser gerado, e aí você, talvez se você não tiver, enfim, a percepção, você pode se perder nesses dados. Você também recomendaria que exista uma pessoa especializada que trate disso diariamente? Sim, a parte de SEO principalmente. A parte de SEO principalmente, que realmente é muito técnico, técnico no sentido da parte principalmente de performance, usabilidade. Às vezes você pode contratar uma empresa que desenvolve site e pedir, quero um site otimizado para SEO. Mas tem que ver o portfólio dessa empresa, porque hoje em dia todo mundo já fala, o site é otimizado para SEO. Mas você vai ter que ter um bom servidor também, que o site pode ser bom, mas se o seu servidor não é potente a conexão, uma boa VPN, enfim, aí tem algumas questões, como eu falo, que são técnicas que vão melhorar a performance do site. Aí você pode contratar, por exemplo, o que é muito comum, um profissional para criar conteúdo para o seu site. Então você pode contratar um profissional para criar artigos para o seu site, né? Eu escrevo os artigos do Hotel Academy. Eu escrevo cada um eu escrevo eu mesmo. Porém, na pousada que eu trabalho, lá que eu gerencio, eu contratei uma empresa de criação de conteúdo. Eles criam os nossos artigos, né? Já focados, especializados para SEO. Então, assim, a parte de SEO, eu indicaria ter um profissional. A parte de analytics, seria bom ter um profissional para lhe ajudar a ler, se você não tem muita familiaridade. Mas você pode pegar um profissional para dizer para ele, cria para mim um relatório base. Ele pode criar um relatório específico e esse relatório chegar para você uma vez por semana, por e-mail. E você pagou ele uma vez só. E aí você vai analisando aqueles números. Eu quero saber só o número de acessos, comparativa. Então, assim, a parte do Analytics eu acho que a pessoa pode sim acessar e fazer sozinha. Analytics, a gente está falando basicamente de websites, né? Ou então, se a pessoa é um aplicativo, enfim, tem como também fazer esse monitoramento. Mas o próprio Facebook, o Instagram, ele tem a parte de Analytics dele. Todas as ferramentas, elas têm um Analytics próprio. Então, a sua empresa, o próprio Instagram, se você tem um Instagram de negócios, entra ali na parte de insights, de informações, ele vai te dizer quem são o público, se a maioria é masculino, feminino, a idade, o horário que mais acessa o Instagram, né? Tá batendo com o horário que você está postando, ele vai dizer quais são os posts que mais deram engajamento, a partir daí você descobre o que funciona, o que não funciona. Então o marketing digital, ele tem essa questão muito do teste, né? Você testa, você mensura e você ajusta. Você testa, você mensura e você ajusta. Dá a possibilidade de você modificar enquanto anda, né? Como você bem falou. Exatamente. O e-mail marketing, por exemplo, você manda o e-mail marketing, você consegue saber taxa de abertura. Minha taxa de abertura é 10, 15, 20, 30%. Minha taxa de clique, né? Quantas pessoas estão clicando. Quais os links que elas estão clicando, né? Quais os links que elas estão clicando. Então eu boto uma imagem com clique, eu boto um botão, eu descubro que lá em cima estão clicando mais. Legal. Esse e-mail aqui as pessoas não gostaram muito, esse e-mail gostaram mais, então eu vou mais por esse caminho. Então, assim, se você... Eu ia te perguntar, né, entre as ferramentas, é porque o e-mail pode soar algo antigo já, né? Que acho que as pessoas não dessem tanto valor, né? A gente está caminhando para o final, pessoal, e eu vou abrir aí para perguntas, tá? Quem quiser fazer algumas perguntas a Matheus, se eu conseguir identificar aqui, vocês já podem jogar no comentário. Mas aí, em relação ao e-mail marketing, Matheus, né? Imaginando que e-mail, né? Isso é uma coisa obsoleta, ninguém acessa, né, e-mail, a gente recebe milhões de e-mails todos os dias. Então, como atrair a atenção, né, desse consumidor com um e-mail, por exemplo? Você estava falando aí, perfeito. Né? O e-mail já mataram ele umas 100 vezes já. Mas ele não morre, gente. Ele não morre. O e-mail, ele tá meio assim, talvez para as relações pessoais. Você não manda mais um e-mail para um amigo, você manda um WhatsApp e tal. Mas o e-mail, ele ainda funciona assim, né? O que acontece é que você tem que mandar um conteúdo interessante para a pessoa certa. Então, assim, se você
práticas antigas que são, isso sim para mim é obsoleto. Se você faz isso, eu penso em fazer, esqueça. Quer comprar lista de e-mails? Esqueça, não faça. Agora até ilegal por causa da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, mas tem gente que ainda faz isso. Vou comprar uns 10 mil e-mails, não sei, da área comercial de tal cidade. Não faça isso não funciona, tá? Inclusive você pode cair numa blacklist aí por causa de ser marcado como spam. Ou então empresas disparadoras de e-mail. Não, nós temos aqui um mailing de 5 milhões de clientes, então me dá aí que eu vou cobrar para você para disparar para essa nossa lista. Eu não gosto, tem gente que faz isso ainda, eu basicamente não gosto. O que eu gosto de fazer com e-mail marketing? Eu só mando e-mail para quem cedeu o e-mail de forma espontânea. Ou para quem já foi hóspede, obviamente, né? Então, assim, eu consigo pegar na minha ferramenta, o meu PMS lá, eu pego lá, por exemplo, as pessoas que se hospedaram no último Réveillon, que é o pacote mais caro do ano. Eu sei que esse público é mais VIP. Então, talvez eu possa ofertar para eles de novo, de forma muito exclusiva, de forma muito personalizada, o próximo Réveillon, ou talvez o pacote de carnaval, ou talvez janeiro, que tem as diárias mais altas. Então, assim, a questão é segmentação. Mesmo que você tenha uma lista de 10 mil, não mande o mesmo e-mail para todo mundo. Segmente. Então, assim, vou mandar um e-mail com a agenda de festas de música eletrônica que vai ter aqui no próximo mês. Se você consegue segmentar por idade, talvez não seja interessante segmentar para quem tem acima de 50 anos. Matheus, mas tem gente acima de 50 que gosta de rave. Ok, pode até ter, mas é um número muito pequeno e você vai incomodar a maior parte acima de 50 anos que não gosta. Então, sabe, você conseguir fazer essa segmentação e mandar de forma personalizada, não toda hora. Às vezes você pode mandar só um conteúdo, um artigo. Olha só, um artigo sobre o que fazer no verão. Um artigo. Vai se relacionando com a pessoa. Em algum momento, sim, você manda uma oferta, um cupom exclusivo. Tem até um artigo lá no Hotel Academy que eu falo dicas de como usar o e-mail marketing para hotelaria, né? Então, assim, por que a pessoa vai ficar na sua lista de e-mail? Mande ofertas exclusivas para ela. Ofertas só quem está ali na lista de e-mails vai receber. Então, esse tipo de coisa, né, que pode funcionar. Uma pergunta interessante, Matheus, de Julieta, ela fala o seguinte, não sei se você vai responder. As listas de transmissão do Telegram estão substituindo a newsletter? Não sei se já, enfim, se os hotéis já estão utilizando essas ferramentas, né, de chat, digamos assim. Sim. Né? Na verdade, assim, hoje o que se utiliza muito é a parte de chat, vamos chamar aqui a parte do WhatsApp Business, né? Que é mais um canal de comunicação. Então, isso é muito importante. Telefone, e-mail, WhatsApp, você está pronto para atender. As pessoas, como eu falei, não têm paciência mais. Então, assim, se você demorar para responder, ela vai comprar na Booking. Pronto. Isso. Então, assim, isso é importante. Agora, o Telegram, o WhatsApp, são ferramentas que estão sendo muito utilizadas pelos infoprodutores hoje, tá? Que são justamente aquelas pessoas que fazem lançamentos de cursos online, enfim, produtos online, ou até mesmo a oferta ela é online, embora o produto seja físico. Então, elas chamam essas pessoas para um grupo de Telegram, e ali dentro ela fica justamente fazendo a interação, ou a que a gente chama de aquecimento, vai aquecendo, para justamente depois fazer uma oferta dentro desse grupo. Para hotel, pousada, eu não vejo muito, porque a questão é como que você vai manter umas pessoas dentro desse grupo. Pode ser até que funcione, eu nunca testei, tá? Mas é muito usado nesse mercado de infoprodutores, de lançamentos digitais, sim, e funciona demais, tá, gente? Funciona muito. Tem a última pergunta aqui, Matheus, para a gente encerrar, é da Vitória. Ela pergunta o seguinte: quais as melhores ferramentas de e-mail marketing para quem não tem experiência ou recursos? Vamos lá. Então, primeira coisa, para quem não tem recursos, já vou deixar uma dica pronta. MailChimp, tá? Se eu não me engano, ele é gratuito até 2.000 contatos. Até 2.000 contatos, ele é totalmente gratuito. O problema ali, ele é em inglês, né? Ele não tem a versão em português, mas ele é bem intuitivo. E se você botar... Gente, vamos na internet. Se você botar como usar o MailChimp no YouTube, vai aparecer uns 200 tutoriais te ensinando passo a passo como usar o MailChimp. De forma gratuita, tá? Então, 2.000 contatos. Agora, se você tem um pouco de recurso, vamos lá. Nós temos uma das mais conhecidas aqui, que não é nenhuma plataforma só de e-mail, mas ela serve muito para isso também, que é o RD Station. Então, o RD Station ele tem hoje a versão Lite, que é até 1.000 contatos, se eu não me engano, R$ 59 por mês.
só que ele vai ter ainda umas outras funcionalidades, porque ele é uma ferramenta de marketing só, não é só e-mail marketing, então você vai ter ainda alguma coisinha a mais. E aí tem outra, aí tem a Active Campaign, que é uma ferramenta um pouco mais cara, mas assim, se você botar e-mail marketing, tem a Dynamize também, né? Não é tão caro, é mais acessível. Se você colocar no Google aí ferramenta de e-mail marketing, não vai ser pouca coisa não, vai ser muita coisa que vai aparecer. Mas o MailChimp, ele é gratuito, então assim, gente, por isso que eu falo que para você começar hoje no digital, você não precisa ter muito investimento, mas embora precise de investimento, mas para começar não precisa, tá? Joia, Matheus. Então, acho que então é isso. Tem outra pergunta aqui do Lucas. Lucas, eu vou pedir para você entrar em contato com o Matheus por conta do tempo, senão a gente vai ser cortado aqui do tempo da live do Instagram. Então, eu queria agradecer muitíssimo, Matheus, por esse papo. Foi muito legal, né? Apesar do tempo curto, né? Foi um papo bem legal, esclarecedor, né? De dicas aí, que complementa muito bem aí o conteúdo que a gente vem vendo em marketing de serviços, tá? E aí, se você quiser também, onde a gente te encontra, além do site Hotel Academy, tem o perfil do Instagram. Legal. Isso, é o @hotel.academy, tá? Aí também vai ter no Facebook Hotel Academy, no YouTube. O YouTube, inclusive, já deu uma parada agora, mas eu vou voltar. Lá no YouTube eu ensino, compartilhando a minha tela, como criar, às vezes fazer uma campanha, fazer alguma coisa. Então é bem prático mesmo, justamente para as pessoas aprenderem a fazer, tá? Eu queria só encerrar também agradecendo muito, André, pelo convite, de verdade, muito obrigado. É sempre um prazer, como eu falei, poder compartilhar um pouco do meu conhecimento, acabo aprendendo também, agradecer todo mundo que participou, que mandou pergunta, fico sim à disposição, vai lá no @hotel.academy no Instagram e manda direct, manda mensagem, pode botar qualquer dúvida que eu puder ajudar, compartilhar. Tem muito artigo no Hotel Academy, então muito artigo mesmo, falando especialmente sobre mais na parte de hotelaria, mas que pode ser aproveitado e adaptado para o turismo em geral também. Então, assim, fico muito à disposição aí no que precisarem e desejo sucesso a todo mundo aí do curso. Maravilha,